Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live no nosso canal e hoje estamos com uma novidade, com duas lives na semana. A de hoje, na segunda-feira, e quinta-feira nós iremos realizar outra. E hoje, para essa live, nós trazemos um tema bem atual, que é falando sobre a saúde mental. E para discutir esse tema com a gente, eu convidei o professor Leonardo Siqueira Antônio. Ele é um professor que trabalha em Santana do Ipanema. E eu vou ler aqui o currículo dele para vocês saber quem é o professor Leonardo. Então, o professor Leonardo ele possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, tem mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo e doutorado em Ciência Social, Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ele é professor de Sociologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. Tem experiência na área de Antropologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas: religião, alteridade, antropologia, mediação e esfera pública. Então, eu acho que ele é um cara altamente capacitado e que vai trazer para a gente aqui elementos que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo hoje, nesse momento de isolamento social. Então, eu vou convidar o professor Leonardo para ele se apresentar para vocês. Então, eu já chamei o professor Leonardo para fazer parte do nosso bate-papo. E... Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Você me ouve bem? Estou ouvindo sim. O senhor consegue me ouvir bem? Consigo sim. Perfeito. Primeiramente, eu quero agradecer muito por o senhor ter aceito esse convite e falar que, para mim e para o meu projeto, é uma honra ter o senhor aqui. Boa noite a todas e a todos, boa noite a todas as pessoas. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer fazer esse tipo de interlocução e participar de um projeto que relaciona a ciência, a música e a arte, que são coisas que normalmente as pessoas pensam que não tem relação, mas na verdade as coisas podem se comunicar e são coisas que às vezes tentam produzir sentido para o mundo, mas às vezes tem algumas complicações e a gente tem que discutir sobre elas. Fico muito contente de estar aqui. Eu falo diretamente de Santana do Ipanema, de Santana do Ipanema para Arapiraca e de Arapiraca para o Brasil, para todos que estão nos vendo. E também eu acho que a pandemia, apesar de todos os problemas que ela causa, ela tem trazido uma coisa positiva. A gente está tendo uma proliferação de lives, de vários conteúdos, muitos conteúdos de extrema qualidade, que talvez a gente tenha que transformar uma crise em oportunidade, né? Então a gente tem hoje um pool de lives para acompanhar, e a sua está nessa coleção de lives de qualidade, que a gente discute coisas que são relevantes para o nosso cotidiano, e também pensar aí a ciência, a música e a arte aqui para o interior de Alagoas, que a gente está precisando, né? Esse é o meu principal objetivo, levar Arapiraca e a ciência que a gente consegue produzir aqui no nosso estado, a nossa música, a nossa arte, que muitas vezes não tem um canal para ser divulgada. Então, esse é o intuito maior do meu projeto. É mostrar a nossa cultura para o mundo, para o Brasil e para todos aqueles que não têm a oportunidade de ter acesso a essas informações. Esse canal aqui, eu espero que leve para esse momento de dificuldade e após a pandemia também. Eu acho que se tornou um canal mais acessível. Isso aí, você pediu para eu me apresentar, né? Você falou um pouco aí da minha formação. E eu acho que, primeiro, né, fico muito contente que na pandemia também a gente tem falado bastante de saúde mental. Saúde mental sempre foi uma questão anterior à pandemia, então a gente tinha uma crise de saúde mental já no Brasil. Eu sou professor também do ensino médio, sou professor de sociologia aqui do IFAL Santana do Ipanema. Eu venho de São Paulo, ano passado eu morava em São Paulo, e lá em São Paulo a gente discutia bastante a questão já da saúde mental, porque a gente tinha muitos casos crônicos e graves,
de alunas e alunos do ensino médio, né? Então, só que antes a gente não tinha a visibilidade que nós estamos dando para essa questão na pandemia, né? E segundo, falar um pouco sobre a minha formação. Então, já quero deixar claro que o meu mote vai ser sempre antes e depois da pandemia. Eu acho que é uma comparação que ajuda a pensar a questão da saúde mental, porque talvez a crise esteja além da pandemia. Mas falando um pouco da minha formação, e eu queria problematizar um pouco a palavra formação, porque quando a gente fala em formação, a gente acaba esbarrando no modelo do que a gente espera de um sujeito, então, como eu deveria ser, né? Então, fazendo um parênteses, quando a gente pensa a construção do sujeito, pelo menos da onde eu estou falando e pensando na psicanálise, a gente tem dois conjuntos de relação. A gente tem a cabeça, a nossa mente, a psique, em relação com a sociedade, o que a sociedade espera da gente, e a gente também tem a relação da nossa psique com o nosso corpo, né, com a nossa fisiologia. Essa relação entre a psique e o nosso corpo, ela é muito singular de cada um. Cada um de nós temos uma trajetória para pensar corpo e a nossa mente, né? Então eu vou enfocar para falar mais da relação entre a nossa mente e o que eu chamo de simbólico, de sociedade, né? Então, quando a gente pensa nesse mundo simbólico, quando ele projeta para um sujeito, que eu vou chamar aqui de sujeito neoliberal, espera-se que a gente tenha um conjunto de atributos. Esse conjunto de atributos, ele é um somatório de coisas, né? Principalmente diplomas. É claro que quando a gente vai buscar alguém para falar sobre determinados temas, a gente precisa olhar para o currículo, né? Mas é apenas nesse momento pontual que a gente deve olhar para o currículo das pessoas. Quando a gente está fora dessas questões, seja de rito acadêmico, sala de aula, ou até numa live que tem uma proposta mais acadêmica, a gente tem que pensar o sujeito de outra maneira. Então, normalmente, como a gente pensa o sujeito? Como um sucessâneo de diplomas, né? Então, se eu fosse falar da minha formação de uma maneira muito acadêmica, aí, claro, eu falaria, primeiro eu fiz administração, depois eu fui fazer ciências sociais, depois eu fui fazer filosofia. A faculdade de filosofia eu não terminei, eu fiz um mestrado em ciências sociais, eu fiz um doutorado em antropologia, e durante o doutorado eu também fiz um curso de formação clínica em psicanálise no Fórum do Campo Lacaniano, que me formou psicanalista e eu atuei em clínica, né, em consultório ao longo do ano 2019. Essa seria a minha persona pública. Mas ela fala muito pouco sobre a minha formação. Como se a gente pensasse a formação como uma estrutura de currículo. A minha formação, ela passa também por todos os meus fracassos. É importante a gente, quando vai falar o que me forma, é falar dos nossos fracassos também. Então eu poderia dar o meu exemplo, que, por exemplo, eu tive muitos problemas para ser alfabetizado. Lá no começo dos anos 80, eu tive um diagnóstico lá de dislexia, e eu tive uma alfabetização muito, muito difícil. Então, eu poderia falar já de cara que o que me determinou e o que me formou enquanto sujeito foi o fracasso do meu próprio letramento. E graças a esse fracasso, eu tive como diagnóstico fazer uma prescrição, ler um livro por semana. Quer dizer, o que me formou foi um fracasso. E a elaboração desse fracasso fez com que eu caminhasse a passos largos dentro da literatura. Hoje, a literatura, apesar de ela não aparecer no meu currículo, apesar de ela não aparecer na maioria das minhas aulas, quem me olha e fala, ele fez ciências sociais, psicanálise, a literatura, de uma certa maneira, ela me constitui enquanto sujeito, ela me formou. Então, quando a gente vai falar de formação desse sujeito, a gente tem que ir para além desses atributos do currículo. Quando cada um de nós, em casas, agora, a gente começar a pensar sobre a nossa própria formação, é interessante que eu vejo muito a queixa de, não, mas eu não estou conseguindo fazer quase nada. Eu achei que na pandemia eu ia fazer um MBA, eu ia estudar chinês, javanês, indonésio, eu ia viajar pelo mundo pela internet. Sabe aquela estante de livro ali, ó? Eu ia ler de cabo a rabo todos os livros que estavam ali. Por quê? Porque a gente olha o sujeito, a gente se pensa como ser produtivista. O que não é verdade. A gente acaba se olhando como produtivista e pensando que nossa carreira, nossa formação e o que nos forma são etapas de currículos. E a gente aprende essa questão da nossa etapa de currículo em vários lugares, inclusive na escola, né? Sempre a escola a gente está pensando no ponto a mais. Quem passou pela faculdade sabe que tudo pergunta se tem certificado, porque a gente tem uma certa fetichização
pelo diploma. E aí, é claro, é muito comum quando você vai conversar das pessoas da formação, as pessoas falam assim, nossa, mas eu tenho uma saudade no ensino médio. Se eu soubesse, eu teria aproveitado mais o meu ensino médio. Mas quando a gente encontra um aluno do ensino médio, a gente fala assim, não, mas você vai prestar no vestibular? Ninguém pergunta para um aluno no ensino médio o que ele gosta no ensino médio, quais são as matérias, o que ele não gosta, o que ele odeia, se ele está paquerando ou se ele não está paquerando, quais são as experiências que o formam no ensino médio. A gente sempre pensa assim, ó, e o vestibular? Já pensou na carreira? Aí entra na faculdade, o cara vai entrar na faculdade e fala assim, ó, e o estágio? E o TCC, ó, entrou no primeiro ano, já escolhe o seu orientador do TCC para você terminar a faculdade. Aí você vai terminar a faculdade, vai entrar no emprego, e o trainee? E o direção, e a gerência, a supervisão. Ah, você casou? Comprou um apartamento? Ou seja, a gente está marcando um sujeito a partir de etapas, mas ninguém está se indagando a si mesmo e aos outros para produzir laço, o que significou a experiência de cada etapa dessa vida. Aí o cara vai estar lá no emprego e vai falar assim, ah, mas eu tenho uma saudade da faculdade. Pois é, se você soubesse, você teria vivido, saboreado e odiado a experiência disso, que para depois você não ter a culpa de ter a vivido. Né? Então, a primeira coisa quando a gente vai falar de saúde mental, e a gente está falando desse produtivismo das pessoas que estão em casa e estão em pânico, estão em isolamento social, e estão pensando assim, mas eu não estou nada produtivista, a primeira coisa que eu gostaria de falar para elas é, primeiro, é normal estar assim. Né? A pior das patologias agora, mas não está acontecendo nada. É a normalidade. Né? Então, o normal é realmente estar sentindo esse tipo de angústia. E falar para elas que a temporalidade do isolamento, a temporalidade da angústia, provavelmente é a temporalidade dela do trabalho. A gente tem um ritmo próprio, que não é mais o ritmo próprio do relógio. A gente acha que no trabalho a nossa eficiência, ou seja, a gente tem que fazer o maior número de coisas possíveis no menor tempo, e aí a gente vai se forçando a fazer diversos tipos de atividades, e a gente trabalha como se tirasse coisas do caminho em vez de aproveitar as coisas. Aquela temporalidade é a nossa. Aquela temporalidade do trabalho, do segundo do relógio eficiente, não é a nossa temporalidade emocional. Então, provavelmente, a temporalidade do isolamento é a sua temporalidade mais realística. O que acontece é que lá na temporalidade do trabalho, você tinha uma pressão para exercer uma temporalidade outra. Inclusive, às vezes, essa pressão gerava sintoma. Ah, eu estou com insônia, e dá um remedinho para dormir melhor. Ah, eu estou com dor nas costas, eu estou com pressão no trabalho, eu estou com dor na nuca. E assim vai, então eu vou no massoterapeuta. O que você está fazendo em tempos da sua temporalidade? Você está produzindo um doping. Né? Um doping que engana e tenta emudecer o seu sintoma, que está fazendo uma crítica da sua temporalidade que não está alcançando a temporalidade do trabalho, e provoca um doping. E aí, quando a gente tem, então, o impacto do isolamento, a gente entra nessa esfera do isolamento, a gente tem que lidar com a angústia. O que é angústia? Né? Sei que já estou falando demais, mas já vou passar a palavra para você. O que é angústia? Né? É bom a gente definir e descrever as coisas. Primeiro, eu tenho medo. Né? Então, o medo, eu tenho um objeto real que está presente, eu estou próximo dele. Então, por exemplo, né, eu tenho medo de cachorro. Então, toda vez que eu vejo um cachorro, eu sinto medo. Eu tenho ansiedade. O que é ansiedade? É o medo de ter medo. Eu tenho a expectativa de encontrar um cachorro. E aí, na expectativa de encontrar esse cachorro, antes de encontrá-lo, eu sinto medo, ou seja, eu sinto ansiedade. Isso diz muito sobre a síndrome dos pânicos. Né? Então, quando eu tenho síndrome do pânico, eu tenho que me perguntar, eu estou tendo medo de enfrentar o quê? Que eu ainda não estou enfrentando. Né? O medo de ter medo. E angústia é esse afeto tão caro do humano, que é esse afeto que a gente tem certeza da nossa finitude, ou seja, que todos nós, mais cedo ou tarde, iremos morrer, é uma experiência de indeterminação. É a experiência que eu me indago, o que eu fiz com a minha vida, que raios eu estou fazendo no momento com ela e o que eu quero para o futuro. Esse tipo de afeto, de angústia, ele nos atravessa a todo momento. Só que lá, antes da pandemia, naquele momento que você se dopava, você se forçava a seguir uma temporalidade, outra que não era a temporalidade do seu emocional, mas a temporalidade do trabalho, você tentava apagar, você tentava não olhar para ela.
Aí eu tenho uma pandemia global que coloca uma boa parte do mundo numa mesma experiência, que é a experiência do isolamento. Então, a classe média de São Paulo e as classes médias europeias estão tendo a mesma experiência. E aí, dentro dessa experiência de isolamento, você se depara com o momento de falar, e aí? O que eu vou fazer com a minha vida? O que eu fiz anteriormente? Para onde eu vou? Qual curso eu vou fazer? Você tem que começar a exercer até uma escolha sobre si mesmo. Então, enquanto antes da pandemia a gente estava em volta de pessoas, ia nos cafés, nas danceterias, ia para balada, ia para o trabalho, e a gente se sentia solitário, ou seja, a gente era um solitário dentro da multidão, agora nós se sentimos angustiados e sozinhos, mas estamos todos juntos em isolamento. E mesmo estando todos juntos com a mesma experiência, às vezes a gente não consegue compartilhar, elaborar com pessoas que estão na nossa própria casa. Para compartilhar, elaborar uma experiência de isolamento que diz algo sobre nós. Então, só para concluir, é impressionante. Em São Paulo, por exemplo, que é da onde eu venho, às vezes eu tenho mais fontes de dados lá, a venda de bebidas alcoólicas aumentou 80%. Não dobrou, não triplicou, aumentou 8 vezes. Isso é um índice, para mim, de que a gente está numa experiência de isolamento que a gente não consegue elaborar e, muito pelo contrário, a gente quer fugir dela. Nem que seja por entorpecentes. Mas diga, me apresentei a minha formação, vamos dialogar, né? É muito interessante essa sua fala, quando eu traz para a gente aqui essa explicação de você ser um sujeito que está envolvido na sociedade, com várias atribuições, mas quando você para, que fica sozinho com você, você não consegue viver com essa solidão. Como é que a gente consegue entender esse momento que a gente está parado com a gente mesmo e não consegue viver com essa solidão? Então, como eu estou tentando aqui argumentar, eu acho que a solidão ela é muito mais fruto do laço social que a gente estabelece com outras pessoas e como a gente se vê, do que algo inerente mesmo dessa questão do isolamento social. Né? É claro que a questão do isolamento social, ela traz algumas perturbações emocionais por causa dessa angústia que a gente vai ter que enfrentar, estamos enfrentando a todos os momentos, porque é o momento de quando a gente para, que a gente fala, e agora? O que eu estava fazendo na minha vida antes mesmo, hein? Será que eu quero continuar fazendo? Será que tá bom? Então é claro que o isolamento ele impacta nisso, né? Mas, como eu gosto aqui de falar, como eu estou argumentando, a questão da solidão ela tem muito mais a ver com o laço social e como a gente se vê. Então, redefinindo novamente, a gente se vê como sujeitos proprietários. A gente acha que é dono de nós mesmos e às vezes a gente acha que pode ser dono de outras coisas e pessoas, né? Um teste para a gente ver como a gente se pensa como uma propriedade, como sujeito proprietário, é quando a gente pergunta quais são os seus atributos, né? Leonardo, fale aí os seus atributos, perguntam para mim. E aí, qual que é a nossa resposta instantânea? Eu sou professor, como se algo que dissesse para mim fosse uma posição profissional, né? Ou eu poderia falar assim, eu tenho tantas casas, eu tenho tantos carros, como se isso fosse um atributo, né? A gente esquece que os nossos atributos, ela tem que às vezes ver algo que a gente não controla, né? Eu poderia falar que um dos meus atributos, e aí é uma mentira, mas é um exemplo, que eu odeio atum. Pronto, é um atributo meu. Eu odeio atum. E claro, só eu odeio atum como eu odeio. É um atributo singular. Mas como a gente vive uma sociedade que tenta projetar e produzir a todo momento um tipo de sujeito, esse sujeito que é proprietário de si, proprietário de outras coisas, a gente acaba silenciando uma parte de nós mesmos que a gente não tem controle. Ninguém é dono de si mesmo, como a gente imagina, né? A gente tem uma dimensão de nós mesmo, que é como se fosse uma alteridade, que inclusive às vezes a gente tem de conversa, né? Eu sei que eu vou sair dessa live e vou falar assim, putz, eu não devia ter falado aquilo. Pra quem que eu tô falando isso? Pra mim mesmo. Porque mas eu acho que meu desempenho não foi muito bom, sabe aquilo que nos atravessa? Eu acho que, sabe, eu devia ligar para minha mãe, que eu tô aqui, minha mãe está lá em São Paulo, eu não estou ligando para minha mãe, eu estou sendo um filho relapso. Para quem que eu estou conversando sobre isso? Eu estou conversando comigo mesmo, porque há uma dimensão de mim que eu não controlo,
que ela foge do planejado. E aí uma das coisas que a pandemia traz para todo mundo é que a vida é incontrolável. Todos os planos que todos nós fizemos para 2020, ele foi por água abaixo. Né? A gente vai ter que refazer e repensar tudo que nós estamos planejando para nós mesmos. Por quê? Porque a vida é um contingente. A vida, eu não consigo me lidar comigo mesmo como se eu fosse uma propriedade, onde eu vou fazer uma contabilidade de ganhos e perdas, onde eu tenho certos atributos, como eu consigo adquirir novos e outros projetos. Né? Então, isso tudo produz um laço social que eu me sinto sozinho. E aí eu tenho um outro truque. Porque aí eu tenho o mundo do comércio, no mundo simbólico, que fala assim, a felicidade é isso aqui, ó. Se você comprar isso daqui e mostrar que você tem isso daqui, você vai ser menos solitário. Então, é interessante, por exemplo, quando a gente vai falar disso, desse modelo de ser feliz, de realização, que está no mercado e está nas redes sociais, é que, por exemplo, o Instagram, nesse ano, ele tirou as curtidas. Há pesquisas que apontam que o Instagram é a rede social que produz mais desequilíbrio emocional, que é mais prejudicial para a saúde mental. Porque quando a gente vai postar alguma coisa, a gente primeiro tem a expectativa de ter a curtida. Então é uma chave de reconhecimento, que se vem pouco, a gente se sente mal. Mas segundo, o Instagram, enquanto quando a gente fala da formação, a gente acha que a nossa carreira é estruturada no currículo e não é. No Instagram, a gente acha que a vida é estruturada numa viagem. Não é na viagem que a gente fica lá tirando as viagens, faz as poses, vai lá para a ponte, vai para os pontos turísticos, está todo mundo contente viajando. E a vida não é uma grande viagem. Né? E é interessante que talvez a maioria das pessoas faça isso porque ela se sente mal com ela mesma, mas, ao produzir que está feliz e sabendo que alguém está se sentindo mal, ela se sinta melhor, é uma lógica perversa. Né? Eu fico brincando na minha sala de aula, quando eu vou dar essa aula, que é sempre assim, né? Tá todo mundo dormindo na minha aula, o pessoal lá tá nem aí para mim. Aí eu falo, pessoal, vamos tirar uma foto para pôr no Instagram. Todo mundo acorda, né? Todo mundo fica contente, aí todo mundo se abraça, sai na foto bacana, retuita, põe de novo, recurte, aí coloca nos comentários, aula show, porque eu tava dormindo na minha aula. Aula show, professor, etc. Aí vai olhar o outro professor, que também o aluno dorme, porque o aluno não dorme na aula, não é nada pessoal com os professores, na maioria dos casos, vai olhar e vai falar, nossa, mas é todo mundo contente ali, na aula dele. Na minha aula o pessoal só dorme. E o que acontece? O embuste pega, né? A pessoa se sente pior. Então, ou seja, a gente tem dois processos. A gente tem, por um lado, um mundo, uma sociedade que produz pessoas solitárias, porque pensa nas pessoas como proprietárias de si mesma e proprietárias de um monte de objetos. E segundo, essas pessoas que são solitárias, elas são às vezes enganadas por uma lógica de que assim, ó, a realização, tá vendo? Tá vendo esse produto? Ó, tem um produto aqui, um livro. Se você ler esse livro aqui, você vai ser feliz. Mais do que isso, se você ler esse livro e mostrar nas redes sociais que você está feliz com esse livro, apesar de você não gostar dele, você vai ser mais feliz porque os outros vão se sentir mal. Então a gente tem dois processos. Um que produz um sujeito que se engana a todo momento, se produz um solitário em si mesmo. E por outro lado, eu tenho um outro processo social que diz assim, ó, a felicidade é estar feliz a todo momento. E mais importante do que estar feliz a todo momento é mostrar nas redes sociais que você é um consumidor bem-sucedido e que você está feliz nas redes sociais, apesar de não estar, apesar de vocês terem as suas crises. Porque outras pessoas vão ver você feliz e talvez elas estejam também mal com isso. E aí, quem sabe, se você sabe que o outro também não está tão bem, você se sinta melhor. Quer dizer, uma dupla lógica que a gente tem que repensar. E aí, quando a gente entra no momento da pandemia, é um momento que tudo isso vem à tona com afeto, né? Vem com afetividade, com emoção, porque a gente começa a se olhar e se olhar nas redes sociais e entender que a nossa realidade, a nossa temporalidade, ela é outra. Né? Que a gente tem que ficar atento com outras coisas que talvez não seja certificado, talvez não seja consumo, talvez não seja número de likes, número de seguidores, né? Só para concluir, eu que sou professor, e eu estou vendo que tem outros professores aqui,
Da noite para o dia a gente foi transformado em YouTubers, né? E da noite para o dia a gente vai ter que sustentar uma desaprovação e uma frustração que ela é importante em sala de aula, né? Quem já entrou numa sala de aula e encontrou 40 pessoas lá, sabe que, no mínimo, todo mundo, inclusive o professor, tem que sair frustrado da sala de aula. Porque gerenciar, mediar, fazer transmissão de conhecimento, seja por parte dos alunos para os professores, dos professores para os alunos, significa que todo mundo vai ter que ter uma convivência em comum. Isso significa que minha vontade ela não pode ser livre ali. Eu não posso fazer o que eu quero, os alunos não podem fazer o que querem. Então a frustração faz parte do processo. O aluno dá um dislike, para fazer essa metáfora, dentro da aula faz parte. Só que eu sustento em sala de aula, porque eu estou no domínio privado da sala de aula. Quando eu tenho que ir, então, para as redes sociais, de uma noite para o dia, como nós estamos fazendo aqui, e ficar à mercê de aprovação das pessoas, dando like e dislike, eu estou numa outra esfera, né? E eu tenho que sustentar, eu, professor, muitas vezes, que as pessoas não estão querendo ouvir o que eu estou falando. Né? Então, da noite para o dia, eu sou lançado para as redes sociais, e aí eu tenho que dar conta disso, de que a rede social não é felicidade. Né? Então, a pandemia ela traz isso, esse momento. Então, o que eu quero fazer com a minha vida? O que eu fiz? O que todos os meus sintomas dizem sobre mim? Minha insônia, minha dor no corpo? Né? O que são os meus portais de rede social, agora que muitos de nós estão fazendo rede social profissional, então não pode ser só felicidade, a gente tem que trazer aqui esse momento de falar de frustração, como você está fazendo, a gente tem que também falar como as redes sociais produz pessoas frustradas e que está tudo bem com isso. Né? Então é isso, na pandemia a gente começa a se dar conta de que um monte de processo que a gente estava fazendo de maneira muito automática antes dessa paralisação, na verdade, a gente não queria fazer. E aí a gente para e trava. E travar, pessoal, às vezes é positivo. Né? Não é porque eu estou paralisado que eu parei de elaborar o que eu quero sobre mim. Talvez seja esse o momento. Né? E o normal agora é estar um pouco ou totalmente paralisado. A pessoa que está hiperprodutivista, mesmo na pandemia, alguma coisa tem que ser repensada. Né? A nossa temporalidade emocional, ela tem muito mais a ver com esse tempo que a gente tem que lidar conosco mesmo a todos os momentos, do que antes da pandemia. Passa a bola para você. Vou ler aqui uma pergunta da professora Yara. Ela pergunta: se expor tanto no Instagram é um sinal de carência? Tudo bem, Yara. Yara é minha amiga professora, que trabalhou comigo em São Paulo, veio para Alagoas, professora doutora da Universidade Federal de Alagoas, né? De Arapiraca. Então, Yara, eu costumo pensar que as ferramentas em si mesma, né? Então, o Instagram solto, mas é impossível isso, né? Ela está dentro de um contexto, mas ela solta no tempo e no espaço, ela é indeterminada. Né? Quem produz sentido para a rede social somos nós mesmos dentro do nosso contexto. Então, dentro desse contexto, em que, primeiro, né, o reconhecimento virou mercado. Né? Então, a gente tem a monetização do YouTube, enfim, quantos mais likes eu consigo mais patrocinadores. Então, antes, quando a gente andava na rua, eu ia visitar algum amigo, o reconhecimento era dado naquele processo, numa chave complexa, que ele gostava, não gostava, gostava de algumas atitudes. Tudo bem também ele não gostar de tudo de mim. Eu vou para minha família, a mesma coisa, tem parente que gosta de mim, parente que não gosta, mas essa chave do reconhecimento ela faz parte de produzir laço social. De repente, a gente vai no meio onde tudo é monetizado, tudo é quantificável, e se as pessoas não gostam muito de você, e você não se mostra muito feliz, você se sente mal, você se sente desaprovado. Né? Uma das nossas dimensões, e isso acontece pela nossa criação em uma sociedade
monofamiliar, né? A família ela é exclusiva, ela é fechada, pai e filho. É claro que esse modelo também ele é um pouco idealizado, né? Mas as pessoas convivem com poucas pessoas. A gente vive na chave de sempre querer a aprovação do outro, né? Por quê? Porque quando a gente nasce, de uma certa maneira, a gente nasce ainda prematuro. Na espécie humana entre os mamíferos, ela é aquela que nasce totalmente dependente do seu criador. Você está totalmente à mercê do seu criador. E há estudos que apontam que lá por volta de 6 meses, a criança em frente ao espelho, o bebê, né, mas em frente ao espelho, ela começa a reconhecer a sua própria imagem. E ela consegue reconhecer a sua própria imagem a partir de uma metáfora. Então, uma pessoa segura ela dentro de frente ao espelho, ela vê a imagem da pessoa e vê a pessoa do lado dela, então ela reconhece essa simetria, e ela olha para a mão da pessoa da imagem e vê um bebê. A partir da perspectiva dela, onde os olhos saem, né, a gente não consegue ver o nosso próprio rosto mesmo. Então, a partir da perspectiva dela, ela deduz que aquela imagem é a imagem dela. Só que ela precisa que alguém de um suporte, que a pessoa que está segurando. A pessoa diz, olha o bebê. E aí a gente anda nessa chave do reconhecimento a partir da nossa criação. É como se o nosso espelho fosse a sociedade e a gente fosse sempre em busca que alguém falasse assim, ó, positivo, você está no caminho certo. Ó, você realmente é isso aí. A gente sempre pergunta para alguém ou para um outro quem nós somos. Né? Então, a gente, de uma certa dimensão, a gente vive em sociedade, sempre busca que as pessoas nos afirmem. E aí, de repente, a gente tem isso chamado redes sociais. Que a gente, quanto antes a gente buscava esse reconhecimento do outro de uma maneira muito mais complexa e que frustrasse mesmo e o outro fazia parte do laço, agora a gente vive numa lógica do mercado, né? Que eu brinco, né? Que é a satisfação total do cliente. Quem estudou marketing, quem já fez administração, sabe que a satisfação total do cliente é perguntar para o cliente como é que você avalia meu atendimento. Né? Então, quando você liga para alguns televendas, na farmácia, pede, avalia o meu atendimento. Quem que diz se você é um bom profissional ou não? Sempre o cliente. O cliente tem a razão. E aí, de repente, então, a gente se vê nas redes sociais numa dinâmica onde sempre o cliente tem razão. Quem vai afirmar se sou legal ou não é sempre quem está dando o like. Então, mais do que a rede social produzir carência, ela potencializa uma carência que já existe na nossa lógica social. Eu dei toda essa volta para chegar na sua pergunta. Né? Então, a rede social e o Instagram, em si mesmo, né? O Instagram em si mesmo não significa nada, mas dentro do nosso contexto social, onde a gente sim tem pessoas, um laço social que está sempre em busca de um reconhecimento do outro, e o outro afirmar se ele está legal ou se ele está dislike, a gente tem uma mercantilização disso, de repente, pelas redes sociais. Né? Então, sim, a gente vive uma sociedade que produz pessoas solitárias, a gente tem muitas pessoas carentes, e aí a gente tem meios que potencializam isso. Né? E o Instagram é o maior exemplo disso. O professor, outra pergunta aqui da Fabiana Gomes, ela fala, essa exposição que o professor foi jogada nesse período de quarentena, que causou a quebra da nossa privacidade de aula, pode ser a causa das frustrações de alguns professores? Boa noite, Fabiana, pessoa querida, brilhante professora de do Olho d'Água das Flores, aqui do sertão alagoano. Então, é exatamente um pouco de tudo isso, né? Quando a gente está ali na sala de aula, porque eu também sou professor, apesar de a gente estar ali num auditório, às vezes, 40, 35 alunos, o pacto da sala de aula, né, aquele acordo que às vezes a gente faz inconsciente e muitas vezes consciente com os alunos, ele é privado. Ele é privado e muitas das coisas que acontecem na sala de aula, dentro desse pacto, enlaçamento do desejo do professor de transmitir algo e o desejo dos alunos de aprender, né, às vezes há uma confluência nisso, nesse pacto, ele não escapa para fora do contexto da sala de aula. Né? Então, só para dar um exemplo, a gente tem um movimento aqui no Brasil que tenta, de uma certa forma, pautar todos os desejos de ensino sobre determinados tipos de assuntos. Né? Que a família, então,
a família dos alunos e das alunas tem o controle quase que absoluto do que vai ser ensinado dentro da sala de aula. Chama-se, então, o movimento da escola sem partido. Primeiro, é um movimento que pode constranger os professores, mas de largada ele está fadado ao fracasso, por causa desse pacto privado da sala de aula, né? Porque uma coisa é o desejo das alunas e dos alunos do que eles querem ou não aprender e os temas que eles querem ou não abordar. E outra coisa é o desejo dos pais, né? Então eu tenho ali um vão, né? Eu tenho uma margem de manobra que dentro, então, dessa privacidade da sala de aula eu consigo trabalhar alguns temas que são importantes que sejam discutidos, que muitas vezes fazem parte da BNCC, né, da Base Nacional Curricular Comum, mas que muitos pais querem que só a família tenha um controle desse conteúdo, então eu consigo com a da privacidade da sala de aula. E aí, de repente, a gente tem que vir para as redes sociais. Quer dizer, para muitos professores, isso é um movimento extremamente angustiante. Porque, primeiro, né, então vamos pontuar aí 3 tópicos. Primeiro, eu vou ter que me expor para além da sala de aula. Né? Isso já é algo muito problemático. Porque quando eu estou aqui na oralidade, e aí deve ser por isso que depois que eu vejo meus vídeos, e aquela minha vozinha interna fala assim, Léo, você não foi tão bem, você podia ter abordado melhor. Quando eu estou na questão da oralidade, o rigor cai. Então, uma coisa é eu escrever um texto, escrever um mestrado, doutorado, onde eu consigo controlar melhor o registro. Né? Outra coisa é a oralidade. A oralidade ela é menos rigorosa. E eu vou ter que expor todas as minhas imprecisões. E isso é todo mundo, né? Assim, todos os professores. Eu tenho momentos em sala de aula que eu tenho que falar, pessoal, eu vou ter que pesquisar sobre o que vocês querem falar, eu prometo chegar na próxima aula com isso mais elaborado, porque não saber nos constitui, todos nós. Só que uma coisa é eu fazer isso na sala de aula, outra coisa é eu chegar, então, nesse primeiro ponto, né, e me expor desse jeito. Expor as minhas imprecisões, né, o cara falou lá, quando eu estava falando da questão do espelho, eu estava falando de um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, ele que elaborou um texto chamado Estádio do Espelho. Aí você vai ver outro psicanalista, vem e vai falar, o Léo foi impreciso lá. Ele não usou com tanto rigor o argumento dele. Mas isso faz parte da oralidade e eu vou ter que me expor e bancar essa exposição. Então, primeiro, o professor sai da privacidade da sala de aula e ele vai ter que se expor. Isso já é angustiante. Segundo, às vezes a gente discute muito mal a importância da família na educação. Né? É importante que a família apoie os estudantes, que ela cobre a lição de casa, que ela discuta os assuntos em sala de aula, mas a escola não é uma extensão da família. É importante que a escola frustre a família nos seus conteúdos. Só que quando você faz, então, uma videoaula que vai ou colocar no YouTube, ou colocar no sistema do colégio, ou mandar pelo WhatsApp, a família também vai ter o controle total daquilo que você vai falar. Então, para aquele que está gravando, você lembra daquilo que eu falei, que a gente está sempre a todo momento querendo a aprovação dos outros, para o outro afirmar o que a gente é, o que a gente não é, isso vai entrar no meu cálculo. A minha aula não seria a mesma aula que fosse no pacto privado da sala de aula, e eu estaria ali angustiado pensando quais palavras eu vou usar e quais eu não vou usar para os familiares verem ou não verem. E o último ponto é a questão da direção. Né? A direção e a coordenação pedagógica, que é aquela que faz a intermediação entre a família e a escola, é importante que ela saiba qual é a padronização do currículo, quais os conteúdos que está passando em sala de aula, e assim vai. Mas é também importante afirmar a autonomia do professor do jeito de ensinar. Né? Todos nós, professores, somos pessoas muito diferentes, com trajetórias diferentes, com formações, lembra que eu falei da formação? Então, com fracassos que elaboramos de maneira diferente. E aí a gente tem um estilo de sala de aula que é muito singular nosso. Né? Então, quando a gente vai colocar novamente a público, e a gente sabe que a direção vai olhar, ou seja, a gente vai estar vigiado pela direção, também não vai ser a mesma aula. Porque dentro do pacto privado da sala de aula eu consigo exercer a minha autonomia do jeito de ensinar. Se eu quiser fazer uma piada, eu faço, com intuito pedagógico. Se eu quiser fazer uma brincadeira, um círculo, rodar no chão, eu vou lá e faço, eu banco. Né? Desde que eu saiba que aquilo vai ter uma estratégia de ensino-aprendizagem por trás. O meu ponto vai ser ensinado no vídeo, enquanto eu sei que os meus chefes vão me assistir,
provavelmente eu não vou fazer o que eu faria, e talvez eu não seja tão eficiente como eu seria, né? Então, sim, a angústia do professor tem a ver com esse fim da privatização da sala de aula, principalmente nesses 3 níveis, né? Que nós agora vamos ter que bancar. Espero que a pandemia passe e que as aulas presenciais voltem, né? Eu costumo falar que ser a favor da saúde mental dos professores é, de uma certa maneira, não ser favorável que o ensino se transforme à distância, né? Isso é importante, porque estabelece autonomia, estabelece uma formação que vai dizer algo dentro da sala de aula, garante o pacto privado da sala. Então, o professor ele já é um profissional que tem um prestígio muito baixo, né? Um prestígio social muito baixo, muito pouco reconhecimento dos outros. E ainda mais viver nesse contexto de ser vigiado a todos os momentos, né? De saber que alguém pode te olhar a qualquer momento, é extremamente angustiante. Então, eu estou acostumado a dizer assim, se é a favor da saúde mental dos professores, então vamos garantir o presencial, vamos garantir o pacto privado da sala de aula, que lá o ensino é muito mais complexo e a experiência é muito mais rica. Professor, eu queria continuar naquele ponto que a gente falou do sofrimento social, e eu queria fazer duas perguntas que eu acho que estão correlacionadas. O sofrimento social entre as diferentes classes sociais e como esse isolamento social potencializa esse sofrimento. Eu vou dar uma volta, como sempre, mas eu chego lá. Porque quando a gente vai falar de isolamento no Brasil, eu até falei do isolamento como experiência comum em muitos lugares do mundo, a gente tem que lembrar no Brasil que a gente tem uma clivagem social que não estabelece uma experiência comum. A gente tem um histórico colonial importante, a gente tem um fosso social muito grande. Então, quando a gente fala em isolamento, se você está em isolamento social, eu estou em isolamento social, a primeira coisa que a gente tem que abordar é que a gente tem um privilégio estabelecido, um privilégio social. Muitas pessoas não conseguem estabelecer o isolamento social por uma questão de vulnerabilidade social, uma questão socioeconômica, em que enquanto por um lado, né, uma parte da população, o binômio, muito bem dito já, inclusive por governantes, entre morte, ou seja, vírus, e fome, né, ela é muito bem estabelecida, e esse medo da vulnerabilidade social ela já perdura por séculos, né? Então a pessoa ela está lidando com a vulnerabilidade social durante muito tempo da vida dela, ela não consegue estabelecer um isolamento e provavelmente ela não tem uma base emocional a mesma de quem está em isolamento social, né? Então eu tenho acompanhado ainda muitos colegas de São Paulo que trabalham em clínicas públicas, que são clínicas públicas, aquelas que colocam uma cadeira no meio da praça para estabelecer algum tipo de movimento terapêutico totalmente gratuito, normalmente em áreas vulneráveis. Muitos deles sim estão em isolamento social, mas estão tentando, de algum modo, pelo celular, ainda produzir uma escuta com essas pessoas, né? Então, a gente tem um quadro nas periferias, principalmente na periferia de São Paulo, onde é os meus contatos, de um quadro de ansiedade muito grande, de indeterminação desse futuro, onde não há uma escolha, né? Parece que vírus ou fome não é bem uma escolha a ser feita. É claro que isso transformou esse binômio, né, pela morte, né, vírus ou morte, em algo muito mais consciente, né? Então, eu costumo dizer que antes da pandemia, quando a gente estava discutindo lá ajustes fiscais de todas as naturezas, de cortar dinheiro da saúde e educação, e a gente vem no processo disso, pelo menos desde 2016, estava claro lá que esse binômio, né, para mudar um pouco, fazer um deslocamento entre crescimento econômico e vulnerabilidade social, ou seja, para o mercado crescer e eu preciso tirar direitos e esse direito vai causar assim morte, tirar dinheiro do SUS vai causar morte, já estava dado. Só que antes não era explícito, né? Hoje a gente diz isso de uma maneira muito mais clara, porque inclusive está no discurso governamental, né? De falar assim, ó, a escolha é essa, ou as pessoas vão ter que sair para trabalhar ou elas vão morrer de fome. É claro que isso é um falso binômio. A gente poderia pensar em formas de financiamento durante 3 meses e o Estado garantir isso
com outros recursos, enfim, como prioridade, ter uma ética da vida política, né, para que todo mundo consiga fazer o isolamento social, como alguns lugares estão fazendo. Então, se a gente olhar para a Argentina ela tem um contingente populacional muito parecido com São Paulo, na faixa dos 40 milhões, eles estão com 1.000 e poucas mortes, enquanto São Paulo tem a previsão para no final do mês chegar a 18 mil. Quer dizer, olha a escala que nós estamos trabalhando. Mas lá o Estado argentino está bancando. E vai bancar durante 3 meses enquanto tiver o achatamento da curva. Né? Então, voltando, para não fugir muito do tema, a gente não tem a mesma experiência. Né? E o isolamento, ele produz mais um desequilíbrio nesse sentido, porque talvez para algumas pessoas é o primeiro momento na vida que realmente vai parar. E parar para pensar. Porque como a gente vive na sociedade produtivista, as pessoas elas vão se engatando uma coisa na outra, como eu falei, escola na faculdade, aí faculdade no trabalho, fica nas promoções, então não há uma certa lógica de paralisação. Né? Inclusive, o tempo, às vezes, do lazer, ele é colonizado pelo tempo do trabalho. Mesmo que as pessoas não saibam, às vezes elas saem para se divertir, achando que tem que se divertir o máximo possível no menor tempo possível, menor tempo consumido. Ou seja, é o produtivismo do trabalho. O tempo do lazer, que deveria ter uma outra temporalidade, ela também é consumida pela temporalidade do trabalho. Então, quando a gente entra no isolamento, a gente tem um aprofundamento de uma crise da angústia que, na verdade, ela já existia antes, só que ela era silenciada. E silenciar crise e angústia antes é também produzir sintomas. Então, a gente tinha uma proliferação assim, de sintomas. Mais uma vez, eu que sou professor de ensino médio, então a questão do cutting, né? Pessoas cortando a própria pele para tentar amenizar a angústia, tirar. Em vez de eu encarar uma dor emocional, uma outra, eu produzo uma dor no meu corpo para tirar o foco, a questão da bulimia, a questão das dependências químicas, elas estavam todas lá postas, né? Antes da pandemia. Mas agora, em isolamento, talvez algumas pessoas seja a primeira vez que ela vai se enfrentar nesse sentido. Agora eu não vou ter mais, talvez, o apoio tão implícito, tão forte do que eu estava chamando de doping, né? Que é alienar a minha angústia, de tomar um remedinho para dormir, em vez de olhar, por que eu estou com insônia? O que a insônia está querendo dizer sobre mim mesmo? Agora eu tomava um remedinho. O que a dor nas costas dizia? Mas agora eu tenho que bater de frente. Então, as angústias no isolamento, não é que ela não existia antes, eu vou ter que lidar com ela. E aí sim, eu tenho uma produção de um desconforto emocional que antes era apagado por sintoma e agora eu vou ter que lidar ali, frente a frente. Então, nesse sentido, sim. Tem um último ponto para a gente abordar aqui, que é quando a gente consegue identificar essas angústias, esse sofrimento, qual é o caminho para o tratamento? Então, essa pergunta é muito boa, porque ela faz eu voltar na minha primeira fala. Né? Quando eu estava falando da primeira fala, do ponto de vista que estou tentando articular aqui um discurso, que é a psicanálise, eu disse que existem 2 tipos de articulações. A articulação entre o psíquico, né, nossa mente, e o social, e a articulação entre o psíquico e o somático, né, o psíquico e o nosso corpo, a nossa fisiologia. E aí, quando a gente vai falar das terapias, além de problematizar então esse mundo simbólico que nos afeta, e é isso que eu tentei falar durante quase toda a nossa live aqui, fazer uma descrição de que talvez a solidão é um produto da forma que a sociedade e da lógica que ela trabalha, que quando a gente vai trabalhar na questão das terapias, é importante dizer que essa relação, então, entre o psicossomático, o nosso fisiológico, que produz hormônios, etc., ela é muito singular de cada um. E se ela é muito singular de cada um, muito próprio de cada sujeito, a gente tem diversas estratégias terapêuticas. É claro que há um debate estabelecido, e eu gostaria de afirmar que talvez seja falsa uma dicotomia entre fármacos e terapias psicodinâmicas, né? A psicanálise seria uma terapia psicodinâmica, ela trabalha com as crises do sujeito, né? Então, haveria uma contradição
insolúvel entre medicalização e a psicanálise. Tem gente, ou uma contradição absoluta entre as neurociências e a psicanálise. Eu diria que essas questões elas são falsas, né? É claro que em determinado contexto a medicalização ela é muito importante. Nós somos corpos químicos e a química ela se altera, né? É claro que uma coisa é trabalhar as causas e outras coisas é trabalhar as consequências, e talvez o químico ele seja importante em questões crônicas, emergenciais, e por que só nisso? Porque ele causa dependência, né? Então, questões crônicas, trabalhar sim com medicalização, né? Ter bons psiquiatras, porque às vezes a pessoa está tão paralisada que não consegue nem sair de casa, então como pensar em fazer uma terapia? Né? E aí, claro, cada remédio funciona de maneira muito diferente para cada sujeito. Não, é claro que você tomar um remédio uma vez por dia não vai fazer você lidar melhor com perdas de parente, com angústias no trabalho, porque a causa é outra. E aí, claro que os melhores, nesses casos crônicos, então a medicação e a associação com terapia. Mas a maioria da população, né, seria tratada, então, exclusivamente com as diversas terapias que a gente encontra aí no mundo terapêutico muito diverso, né? Porque aí eu conseguiria, ao longo de um tempo que normalmente é longo, lidar com a causa que é os fenômenos das nossas angústias, da nossa trajetória, da nossa narrativa, da nossa infância, e assim vai. E a outra questão é que algumas pessoas elas conseguem lidar consigo mesmas e com suas crises internas sem o auxílio de uma terapia, né? Então, eu poderia ter diversas estratégias. Então, eu tenho gente que lidar com esporte. Eu tive um colega, um professor lá em São Paulo, que ele andava de bicicleta, ele fazia diversas travessias. E a travessia ela era dupla. Ele fazia, sei lá, atravessar o estado de São Paulo, para dar um exemplo, né? Ele atravessava o estado de São Paulo, mas nesse processo ele estava em constante elaboração consigo mesmo. Nesse processo que parecia solitário, mas essa solitário era uma solitude que ele levava ele consigo mesmo, aonde ele ia com ele mesmo, e ele conseguia fazer um processo terapêutico das suas questões a partir do esporte. Eu poderia trabalhar então com a arte, tem gente que consegue lidar com a literatura, com a música. Eu posso ter diversos tipos de estratégia dependendo do desejo de cada sujeito. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que não incentiva isso, né? Às vezes a gente não incentiva nem o consumo cultural mais complexo, de museus, de ir no teatro, né? Eu adoro ir no balé, e toda vez que eu vou no balé eu me apaixono, né, pelo casal de bailarinos. A arte, a literatura, ele dá uma verdade grade que a gente aprende a sofrer com a arte. Quando eu leio um bom livro de literatura, onde eu tenho uma complexidade de emoções e sentimentos no personagem, eu vivencio aquilo, funciona como uma vacina. A vacina não é um tipo de vacina que você coloca o vírus atenuado, para o seu sistema imunológico aprender a lidar com o vírus. A literatura é a mesma coisa. Eu posso ler e sentir e vivenciar aquela experiência pelo livro, apesar de ser atenuada. Quando eu for para o mundo real e tiver essas crises, e tiver umas experiências que são próximas, eu já sei lidar com ela. Então, quando a gente fala de terapias e modos de lidar com angústia, eu tenho uma diversidade de modos de se tratar e de produzir efeitos terapêuticos. É claro que da onde eu estou falando, que é a psicanálise, eu preferiria que todo mundo fosse fazer análise, elaborasse os seus conflitos, aprendesse a lidar com os seus sentimentos, que nem sempre é fácil. Né? Um dos requisitos para ser psicanalista é ter feito análise pessoal e talvez continuar fazendo, às vezes voltar a fazer, e normalmente a gente não quer. Né? Essa é a questão, a gente não quer enfrentar os nossos diversos dilemas, enfrentar os nossos lados mais feios, mesquinhos, as nossas infantilidades. Na verdade, a gente não quer. Eu preferia que todo mundo entrasse numa aventura dessa chamada análise e ver que você mesmo
né? É um mundo a ser descoberto. Há um saber não sabido sobre você mesmo que talvez você não queira saber, mas ele é importante para que você ande no mundo com menos desinibição, que você produza sintomas e se produzir, que você produza de uma maneira mais consciente, você carregue ele com menos peso, e que toda vez que pintar uma angústia, como no isolamento, você saiba que isso na verdade é uma bula, né? A angústia, quando você está com um afeto de angústia muito forte, na verdade é uma crítica sobre você mesmo, seu estilo de vida, que para onde você foi, para onde você vai. Então ela é uma bula, né? Uma bula não, desculpa, uma bússola. Ela é uma bússola que guia, né, para onde você deveria, uma aposta que você deveria fazer é seguir a angústia, né? Seguir a angústia de onde você deveria ir. Então a bula, por que bula, né? Depois eu vou pensar nesse ato falho quando eu rever esse vídeo. Mas eu gostaria que então todo mundo engatasse nesse sentido de uma análise. Mas eu posso ter diversos tipos de estratégia. Professor, nós estamos caminhando para o final da nossa live e eu queria agradecer muito novamente ao senhor por ter aceito esse meu convite e quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente, acompanhando e participando da live. E agora eu deixo o espaço para o senhor quiser fazer qualquer agradecimento, mandar abraços, o espaço é seu. Bom, primeiramente eu queria agradecer a você pelo convite e mais uma vez eu quero parabenizar você pela iniciativa, pela forma que você está conduzindo, as pessoas que você está convidando. É um projeto que tem tudo para se consolidar e se estabelecer pós a pandemia. Também gostaria, né, aproveitar o ensejo, agradecer a professora Yara pelo contato, né, graças a ela eu estou tendo essa experiência de estar aqui com vocês e dizer que não há males que dure para sempre, mas isso não significa que vai dar tudo certo, né? Então a pandemia ela vai acabar, mas isso não significa que as pessoas vão sair melhores ou piores, só significa que ela vai acabar e que talvez não dê tudo certo. Então o mundo continua incerto, né? Então a gente vai ainda lidar com muitas angústias futuras. E mandar um beijo aqui para todo o pessoal do interior de Alagoas, pessoal de Arapiraca, e um beijão aqui para minha querida Santana do Ipanema. Professor, muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.